17h25 desta quinta-feira. Embora pareça a mesma blusa, não é a mesma blusa, tá, gente? Hoje, de manhã cedo, eu estive aqui no monte, orando. E através das orações, eu pedi pela minha família, pedi por mim, preguei 1 Tessalonicenses. E hoje, com esse final de tarde maravilhoso, lindo, hoje, 17 de abril de 2025, quinta-feira, eu vou aqui agora começar a oração pública para quebra de demanda das 18 horas. Eu tive aqui às 9 horas da manhã, no terceiro horário do dia. Depois, estou aqui de novo, na 12ª hora do dia, para fazer essa oração pública para quebra de demanda, quebra de feitiço. Eu não sei o mal que está sobre a sua vida. Eu não sei o mal que está sobre a vida dos teus filhos, esposo, esposa. Da onde eu estou até aí no celular, é uns 2 metros a 2,5 metros. Se eu estiver falando alto, é por causa disso. Porque toda vez que eu comecei a gravar com tripé, e por causa da altura do tripé e do barulho que faz de vento, passarinho, moto, essas coisas, a minha voz tem ficado muito alta. Então eu peço desculpas por isso, tá bom? Não fique chateado, não fique chateada. Agora, são exatamente 17h30. Vamos começar a oração? Eu vou pedir agora que você ponha a mão, se não for algo assim muito complicado de você fazer, porque dependendo da parte do seu corpo, da doença que você tem, seria bom você fazer uma higienização na mão ou simplesmente ficar em uma situação não constrangedora para você fazer isso, tá bom? Mas se agora você tiver, eu vou botar aqui minhas 2 mãos na minha cabeça. E se aonde tiver a dor no seu corpo for constrangedor, você botar a mão lá, ou ficar um difícil acesso, pela fé. Se for nos teus olhos, põe a mão nos olhos. Se for no peito, no tórax, no joelho, põe a mão lá. Se for no pé, não precisa. Se for nas costas, não precisa. Tá bom? Ou se for em qualquer outra parte do corpo que seja um pouquinho complicado, também não precisa. Então, pela fé, pela obediência, põe a mão na cabeça conforme eu estou fazendo aqui agora, porque você sabe, que eu já falei algumas vezes, que eu tenho problema cardíaco, tenho problema na vista, problema na coluna, nervo ciático, glutonaria, que isso aqui é aqui, ó, tá? Isso aqui é aqui. Então, pela fé, eu vou botar a minha mão na minha cabeça. E se você puder também fazer agora, faça. Se não, fique só calado, calada. Se você estiver dirigindo, estiver dentro de um ônibus, num trem, fique só calado e concordando mentalmente com a palavra. Tá bom? Amado Pai, através do seu Filho, eu entro agora aqui em oração com essa pessoa que está me vendo, clamando pela cura, Pai.
através da obediência que tu manda eu ter, eu estou aqui nesse monte, em oração, pedindo, implorando, que tanto a mim quanto essa pessoa que está escutando minha voz, sejamos curados dessa doença, Pai. Pai, no meu caso, e para você que está aí me vendo, repita agora os nomes da doença que você tem. No meu caso, Pai, esse problema na vista que começa com glaucoma, esse problema na vista que tem outros problemas além do glaucoma, me cura, Pai. Entra com sua providência na minha vida, me curando dessa doença na vista. Pai, no meu coração, eu não sei o que acontece, o que está acontecendo, mas eu sei que eu tenho esse problema. Então cura-me desse problema na barriga, no coração, Pai. E essas dores que causam no coração vêm para a barriga, nessa parte aqui, na boca do estômago. Cura, Pai, me cura. Me cura, Pai. Aonde estiver enfermo, aonde tiver dor, aonde estiver inflamado, aonde tiver mau funcionamento, me cura, Pai. Me cura. Da mesma forma eu te peço pelo nervo ciático, pela coluna. Cura-me, Pai, dessas doenças. Cura-me, Pai. Te peço, Pai, começando aqui pelo topo da cabeça, onde que fica a tua coroa, a coroa da vitória. Entra com essa providência de cura, Pai. Se isso foi macumbaria, se isso foi feitiço, se isso é maldição de família, se isso é algo que ao decorrer dos anos, sem eu perceber, eu recebi como flechada da boca alheia. Ou até mesmo, muitas vezes, a gente fala sem saber. Cura, Pai. Cura. É o que pedimos, através de seu Filho amado. Cura-nos, Pai. Cura-nos. Entra com a tua providência em nossa vida, porque ninguém merece ficar doente, Pai amado. Da mesma forma que pedimos para esse homem, para essa mulher que hoje se encontra desempregado, para esse homem, para essa mulher que por algum motivo não está conseguindo andar, está entrevado numa cama, está com câncer, HIV, hepatite. Ah, Pai, são tantas doenças, Pai. Cura essa mulher, cura esse homem. Cura, Pai. Cura. Cura, Pai. É o que te pedimos, te imploramos. Estamos aqui agora. Nos humilhando. Aqui estamos pedindo. Pedindo, Pai. Pedindo misericordiosamente. Pedindo aqui agora, Pai. Pedindo que tu venhas ter misericórdia. Cura-nos, Pai. Cura-nos dessas doenças. Cura-nos. Cura-nos, Pai. Eu te peço agora por esse homem, por essa mulher que está vendo esse vídeo. Peço por mim. Peço por mim, Pai. Cura-nos. Estou aqui sobre esse monte. Perto do horário das 18. Para que todo trabalho de feitiço, de macumbaria, voodoo, bruxaria, infestação de demônios, maldição familiar, maldição de pai, maldição de mãe, maldição hereditária. Quebra agora, Pai, em nossas vidas, desfaz. Esse homem, essa mulher que por algum motivo da vida fez um contrato com Satanás, doando sangue, doando filho,
jurando e prometendo a Satanás coisas. Entra agora com providência e desfaz tudo isso, Pai. Tenha misericórdia. Através de seu Filho amado, eu que peço a Ti, pela minha vida, pela vida de cada homem, de cada mulher que está me vendo agora. Cura, Pai. Cura, Pai. Cura, Pai. Desculpa, gente. Tô com essa tosse desde ontem. Eu acho que foi algum vento de ventilador que bateu mal nas costas. Mas estou vigiando, ó. Olho no padre, outro na missa. Pai amado, santo é o teu nome. Me cura, Pai. Da mesma forma que eu peço por esse homem, por essa mulher. Cura-os. Liberta-os. Entra com tua providência, Pai. Entra com tua providência. Através de Salvador eu te peço, Pai. Entra com sua providência. Pai amado, santo é o teu nome. Dia bondoso, maravilhoso. Regozijo-me, Pai. Regozijo-me na tua palavra. Regozijo-me na tua vontade, no teu querer. Regozijo-me, Pai, dentro daquilo que tu manda eu fazer em prol do teu evangelho. Obrigado, Pai, por me deixar aqui nesses 10 minutos, um pouco mais de 10 minutos de oração, pedir em teu nome, em nome do teu filho. Obrigado, Pai. Obrigado. Santo é o teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Assim seja, através de Salvador que te pedimos numa única voz. Assim seja. Muito obrigado, Pai. Para você, gente, hoje eu trouxe essa lanterninha aqui de cabeça, porque ontem não estava dando para ler nada. E hoje a mesma coisa, porque, embora não pareça, vai dar 6 horas. Parece que está claro, mas não está claro. Ainda mais eu que uso óculos, então já viu, né? Como que já está difícil para ler. Então eu vou ler aqui em Hebreus 10. Hebreus 10, capítulo... Hebreus capítulo 10, versículo 19, gente. Se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar, eu tô com essa Bíblia aqui e ela é corrigida e revisada, tá? Corrigida e revisada. E fala assim, Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue do Salvador, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Gente, olha que maravilhoso. Não existe mais o véu separando o santo do santíssimo, porque ele nos deu essa liberdade de ir até o santíssimo através do nome dele. É lindo!
E tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador, cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de obediência, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa, e que através da nossa obediência não temos mais a mente corrupta e a nossa alma seja branca, igual a neve. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sejamos firmes no caráter, porque a esperança, isso é a nossa certeza do futuro, está na promessa que o nosso Salvador nos fez. E vamos um pelo outro trabalharmos juntos, para que, através da pregação do Evangelho, das boas novas, consigamos todos nós sermos salvos. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não sejamos corrompidos pelas avarezas do mundo, e assim deixando o Evangelho de lado, para que eu e você, um e o outro, viemos um lembrar ao outro sobre a certeza do amanhã, da salvação, e ali se regozijaremos, nos alegraremos. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque se eu cometo, entenda, se eu cometo adultério contra a lei, se eu cometo pecado contra o meu próximo, voluntariamente, isso é, porque eu tenho consciência daquilo que é errado e eu faço mesmo assim, isso é para anular toda a graça. Porque o sacrifício de Cristo na cruz perdeu a validade. Então, quando eu falo para as pessoas que tenhamos a sorte de nunca precisarmos gratuitamente de nada, porque a graça nunca foi de graça. A graça nunca foi de graça. E antes que as coisas aconteçam, e você lá no futuro, acreditando que gratuitamente você tem direito à graça, e lá você tenha uma grande decepção, porque você vai entender que a graça não é de graça, e sim
o reino dos céus. Vou botar esse versículo aqui para você ler. E sim, o reino, plural, dos céus é conquistado pela força, através de jejum, de oração, de obediência, de se doer pelo outro, de doar o que tu tem para o outro. Porque a graça tem preço. A graça não é de graça. Mas versículo 27 de Hebreus capítulo 10. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Não sejamos adversários do bem. E não promulgamos mal pelo mal. Vençamos o mal pelo bem. E doamos o bem ao bem. Mas não promulgamos, não anunciamos, não fazemos o mal pelo mal. Porque existe um fogo eterno que arde para aqueles que querem o mal. Para aqueles que querem o mal, existe um fogo eterno. Não queira a graça como de graça. Lute para ter essa graça. Com honestidade, honradez. Porque se for para você ser um homem ou uma mulher prósperos, você vai ser. Se você for para ser um homem ou uma mulher mediano, você vai ser. Se você for para ser um homem ou uma mulher pobre, você vai ser. Mas nunca pague o mal com o mal e nem se junte na roda dos escarnecedores. Tá vendo? Essa linda paisagem. Eu vou virar pro outro lado aqui. Tá vendo? Agora para cá. Voltando pro local. Espero estar no meio do vídeo. Tirei o tripé do lugar. Para terminar, porque uma das coisas que eu mais ensino às pessoas é que o verdadeiro cristão, ele tem que saber duas coisas da Bíblia. O verdadeiro cristão, ele tem que saber duas coisas da Bíblia. E ter guardado aqui e aqui. O primeiro, que é o mais importante, o Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17, ou Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 ao 21. Esse é o mais importante dos dois. E o segundo é o que eu vou ler aqui agora.
Abra sua Bíblia em Salmos, por favor. Abra sua Bíblia em Salmos. Para terminar. E está escrito assim. Salmo capítulo 1, ou simplesmente Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é, bem-aventurado o homem e a mulher que não escuta nada o que é televisão, o rádio, a internet, o vizinho ou qualquer outra pessoa que não tem entendimento do que está aqui na Bíblia, venha falar com ela sobre o corpo, sobre o dinheiro, sobre a família, sobre o esposo e sobre os filhos. E isso também serve para o marido. E não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo 1, versículo 1, apresenta 3 qualidades de pecadores, 3 qualidades de pessoas que não merecem a atenção de ninguém. 2. Antes tem o seu prazer na lei. Êxodo, capítulo 20, ou Deuteronômio, capítulo 5. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, ao qual dá o seu fruto no momento oportuno, dá o seu fruto no momento correto. O verdadeiro cristão, ele está sempre encostado no ribeiro. O que é o ribeiro? É isso aqui, é a Bíblia. E todas as vezes que ele precisa do fruto, para que esse fruto seja dado para alguém, a mensagem está aqui para ser dada a alguém. Ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e nem tudo quanto fizer o prosperará. O crente, que as coisas dão errado, pode ser 2 coisas. Primeiro, não estuda o suficiente para aquilo que quer fazer dar certo, ou tem algum tipo de maldição na vida. Uma coisa ou outra. O crente que tenta fazer as coisas, que vive segundo o que está aqui, e vive dando errado, é por 2 motivos. O primeiro, que é o mais importante, não estuda sobre aquilo que quer fazer o suficiente para dar certo, por isso que dá errado, ou tem um problema muito grave espiritual por trás disso. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Criador conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Isso é, meu irmão, isso é, minha irmã. Se o teu caminho é um caminho de 2 sofrimentos, começa a entender se é o que você faz, se é o que você faz que está fazendo você perecer nesse caminho. Será que você é uma pessoa ímpia e ainda não entendeu? Será que você leva a Bíblia a sério?
meu amado, minha amada, tudo que eu falei aqui para vocês, primeiramente serve para mim. Tudo que eu falei aqui para vocês, primeiramente eu tenho que levar para minha vida. Eu tenho 5 filhos, 4 netos. Um tá em Magé, outro tá no... Eu esqueço o nome daquele lugar lá onde que ele mora, mas tá bem longe. A outra tá lá em Niterói, pro lado de Piratininga. E as outras 2 estão lá pro Rio, em bairros diferentes. Todo mundo longe de mim. Eu tenho uma neta na França e os meus outros netos estão tudo espalhados. Se hoje eu precisar de ajuda, sabe quem é que vai me ajudar? Um estranho. Porque os meus vizinhos, quando não estão trabalhando, estão com as famílias. Então imagine você, se eu for um cara ruim de jogo. Imagine você, se eu for um cara, desculpa eu falar nesse termo popular e chulo, desculpa, mas imagine se eu for um cara vacilão, o que vai acontecer comigo se eu passar mal? Imagine se eu for um vacilão. A minha ex-companheira, eu sou um homem separado, mora lá no Shopping BR, lá na Niterói Manilha. O meu filho que mora mais perto de mim, ou ela, para chegar aqui onde eu tô, é no mínimo 2 horas, porque não tem carro. Então se não chamar Uber, vai vir de ônibus. Então se for de Uber, até ele chegar, pegar, trazer, 1 hora. Se for de ônibus, 2 horas. Já morri. Então na verdade eu dependo dos vizinhos. Se eu passar mal hoje, pergunto meus vizinhos quem eu sou. Até os que não gostam de mim, porque existem aqueles que não gostam de você e você não sabe por quê, vai falar assim, ó, nunca fez mal a ninguém. Eu não gosto dele, mas a mim nunca fez mal. Porque sempre vai ter um ou outro que não vai gostar de você e ainda vai ter aquela pessoa miserável que ainda vai querer inventar mentira sobre você. Mas aí que tá. Não dê autoridade a Satanás. A mentira só vai prevalecer na sua vida quando ela se tornar verdade. Enquanto for mentira, Satanás não pode tocar em você. Agora, não deixa a mentira virar verdade na sua vida. Se conserta, homem. Se conserta, mulher. Se conserta. Se conserta porque o reino dos céus está próximo. Se conserta porque o nosso Salvador está voltando. Se conserta com teu vizinho. Tenha humildade de pedir perdão. Tenha humildade de passar pela manhã, pela tarde, pela noite e cumprimentar com um sorriso no rosto. Tenha humildade. Como é que você é um cristão? Como é que você é uma cristã se você não sabe sorrir para o seu vizinho? Se você não sabe chegar, sentar e evangelizar? Você entra e sai de onde mora sem dar bom dia para ninguém, nem boa tarde, nem boa noite. Quantas vezes você já tentou fazer amizade aonde tu mora e você nunca evangelizou ninguém? Nunca ninguém soube quem tu é? Como é que pode você ser um cristão, você ser uma cristã, e aonde você mora você não fala com ninguém, você não sorri, você não participa de nada, você não tem amigos? Que cristão é esse?
Hein? Que cristão é esse? Tá dando para ver o celular não, vou desligar. Ó, fiquei ceguinho aqui agora, não tô nem enxergando o tripé. Que cristão é esse? Tentei... deixa eu ver. Que cristão é esse? Fala pra mim. Aonde você mora, não fala com ninguém. E quando para falar, é com a pior espécie de pessoas para ser igual a eles. No seu trabalho, as pessoas olham para você e falam assim, aquele cara ali não vale nada. Porque o que você pede de ajuda a ele, ele vem depois com historinha. Isso quando não te entrega pro chefe. Faz fofoca. Homem e mulher que tô falando, hein? Que cristão que você é? Todos nós, eu não sei se dá dando para clarear, mas enfim, vou terminar. Vai dar 6 horas, vou terminar. Todos nós estamos aqui para procurar salvação. Então, o que acontece? Busque a salvação. O meu nome é Oliveira, não sei se eu vou botar QR Code aqui, e-mail aqui, mas o e-mail aqui é Pix, tá? Seja abençoado você e sua família. Agora eu vou para minha particularidade, buscar por mim, tá bom? Sejam todos abençoados.